A obra foi escrita em 1982 e terminada somente em 1988. Considerada como uma obra-prima de Alan Moore e desenhos de David Lloyd, ela retrata o reflexo da sociedade inglesa nos anos 80. A obra faz uma grande crítica aos governos totalitários e o final da Guerra Fria. A obra é espalhada por diversos tipos de referências, desde a literatura, da música e do cinema. Considerado um marco nas histórias em quadrinhos, faz-se presente seu discurso até hoje no nosso tempo. A máscara desenhada por David Lloyd faz-se hoje de uso de vários movimentos anticapitalistas e vários outros movimentos revolucionários. Hoje a máscara tornou-se um símbolo de rebeldia. Por trás desse vídeo, não tem uma pessoa apenas de carne e osso falando com vocês. Por trás desse vídeo tem uma ideia. Ideias são provas de bala. Hoje no História Pop vamos falar sobre V de Vingança. O enredo faz uma clara analogia aos regimes fascistas, por exemplo, onde o governo tem o controle da mídia, tem uma polícia secreta e campos de concentração para minorias raciais, sexuais e religiosas. Nessa obra, o caráter totalitário do Estado é demonstrado da mesma forma que afirmam os teóricos anarquistas, como Mikhail Bakunin e Joseph Proudhon. A história se passa após o fim de um conflito político, de onde emerge um partido de caráter totalitário, e a desativação desses campos de concentração, e a população alienada e complacente com toda a situação. Vai lembrar que uma série de obras de arte, de livros, de quadros, são banidos da sociedade, e também existe um toque de recolher. É aí que surge um mascarado, intitulado apenas de nome V, um anarquista que pretende derrubar o Estado. O que é o anarquismo? A grosso modo, o anarquismo é um sistema de autogestão, onde você não tem um Estado que regule e que comande você, e que as pessoas vivem num sistema quase cooperativo. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a qualquer tipo de hierarquia ou dominação política, social, sexual, patriarcal, religiosa e assim. A ideia do anarquismo é transformar uma sociedade para melhor, existindo ramificações diversas. A base do anarquismo é sem governo e sem propriedade privada. Quando se fala em propriedade privada, não é a sua casa, a casa dos seus pais, a casa dos seus amigos. A propriedade privada que o anarquismo se refere são os grandes latifundiários, os grandes donos de terra, as multinacionais, as grandes empresas desse porte. Existe também um grande serviço de monitoramento com o uso de câmeras, muito parecido também com o mesmo sistema citado no livro de George Orwell, 1984. Essa história em quadrinhos foi escrita no momento em que a Inglaterra estava sob o comando da primeira-ministra Margaret Thatcher, onde a mesma estava implementando o modelo econômico conhecido como neoliberal. Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, o chamado livre mercado, pois este princípio garante o crescimento econômico e desenvolvimento social de um país. Margaret Thatcher governou com pulso firme até 1990, ganhando o apelido de Dama de Ferro, por suas posturas inflexíveis. Conseguiu bons indicadores econômicos, com o controle da inflação e a valorização da moeda. No entanto, não pôde evitar o aumento do desemprego. Em 1982, Thatcher envolveu-se na Guerra das Malvinas, o que aumentou sua popularidade. Neste ano, foi reeleita por uma ampla margem dos votos. Após o primeiro mandato, Thatcher promoveu um programa de privatizações das empresas estatais e continuou combatendo de forma radical os movimentos sindicais trabalhistas. A primeira-ministra britânica tornou-se uma das precursoras do neoliberalismo. No ano de 1984, não negociou a liberação dos presos políticos e sofreu um ataque contra sua vida realizado pelo grupo terrorista IRA, Exército Republicano Irlandês. Saindo ileso do atentado, ganhou força e compactou ainda mais com o capitalismo. Certa vez disse: "A ganância é um bem".
Essa frase é uma clara concordância que a Dama de Ferro tinha com a acirrada concorrência capitalista. No final da década de 80, Margaret Thatcher continuava seu governo de forma rígida e inflexível, porém não conseguiu baixar a taxa de desemprego. Sua segunda reeleição aconteceu em 1989, entretanto sua relação com o partido não era boa, o que levou à sua renúncia no ano de 1990. Vale também lembrar que a Margaret Thatcher também foi mal vista pelo movimento do rock nos anos 80, principalmente do Iron Maiden. Quando a banda lançou o single Sanctuary, que saiu em maio de 1980, a capa trazia Ed com um punhal em mãos, prestes a matar a primeira-dama, totalmente amarrada e largada no chão. Na arte, Margaret Thatcher arrancava e rasgava um pôster da banda. Essa capa deu o que falar na época, inclusive gerando uma censura do governo britânico e obrigando a banda a colocar uma tarja preta no rosto da Thatcher nos álbuns vendidos após o incidente. Claro que toda essa confusão deu maior ibope ainda mais para a banda. Após disso, a Iron Maiden lançou mais um single, dessa vez chamado Woman in Uniform, onde a Margaret Thatcher veste o uniforme militar e parece seguir para matar Ed e suas amigas. Uma outra relação também ainda diz que o álbum Killers, lançado em 81, aquela mão que agarra a camisa do Ed é de Margaret Thatcher. A máscara utilizada para o personagem V é inspirada no personagem histórico Guy Fawkes, que já falamos no episódio passado sobre Halloween. Guy Fawkes é um soldado inglês católico, especialista em explosivos que participou da chamada Conspiração da Pólvora, em 5 de novembro de 1605, que tinha como finalidade assassinar o rei Jaime I da Inglaterra, seus familiares e os aristocratas protestantes com a colocação de barris de pólvora sobre o prédio onde ficava o parlamento. A conspiração era motivada pela ira que Jaime I provocou nos católicos ingleses daquela época. Ele era sucessor de Elizabeth I, que morreu sem deixar herdeiros para o trono inglês, findando Elizabeth I. Em 2006, surge a versão cinematográfica da adaptação do quadrinho V de Vingança. Os quadrinhos têm uma clara diferença pela versão cinematográfica. Nos quadrinhos fica clara a posição política anarquista do protagonista. Na versão cinematográfica, essa vertente anarquista não é tão aprofundada. Os quadrinhos são mais viscerais, são mais crus, tratam de forma mais explícita algumas coisas. A Eve, por exemplo, no cinema, a personagem é interpretada por Natalie Portman. Nos quadrinhos, a personagem resolve ir para a rua para se prostituir, o que não é isso que ela faz no cinema. Isso não é bem claro. Alguns outros momentos também representados no cinema são um pouco diferentes. Os momentos finais, em que a população anda calmamente e vai passando os blocos da barricada militar, vestido com a capa e a máscara do Guy Fawkes, nos quadrinhos essa versão é mais visceral. Existe uma grande quebradeira na cidade, é um pouco diferente dessa versão também. Alguns outros personagens têm uma passagem um pouco maior nos quadrinhos e no cinema são pouco citados. O próprio V também é retratado no cinema como uma versão super heróica, com muita velocidade, reflexos super apurados, porque nos quadrinhos ele tem mais uma vertente ideológica. Mas isso não desmerece nada a versão cinematográfica. Eu recomendo muito para vocês lerem o quadrinho, que ele é tecnicamente superior, mas a obra cinematográfica também é muito boa, vale a pena assistir também. A Galeria das Sombras, onde é a base de operações do V, podemos dizer assim, é onde ele guarda suas relíquias, que são filmes, livros, impressos e outras coisas que são proibidas naquele mundo distópico. Entre essas podemos destacar algumas que é possível ver até na versão cinematográfica. Temos referência ao cartaz do filme A Alma em Suplício, o quadro Baco e Ariadne de Tiziano, o casal Arnolfini de Jan van Eyck e o quadro The Lady of Shalott de John William Waterhouse. E existem milhares de literaturas anarquistas. Muitas ideias. Se você quiser um pouquinho mais sobre as ideias anarquistas, por exemplo, eu recomendo para vocês dar uma lida no texto
O personagem V, ele é um terrorista? Ele é um rebelde? Um revolucionário? A partir da visão de quem? Quem dita que quem é terrorista, quem é revolucionário? Infelizmente, a nossa história é contada pelos vencedores. E é essa história que chega até nós. Mas estamos tentando mudá-la. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo. Peço para vocês compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fazer o conhecimento, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Compartilhe o conhecimento. Também estou aguardando de vocês sugestões de temas. O que vocês gostariam de assistir nos próximos vídeos? Que tema histórico você gostaria que eu falasse para vocês aqui? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais, galera.